Você nasceu para iluminar, não esconda a sua luz. Se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus está te dizendo que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra, que você é o tempero que precisa para que esse mundo tenha mais sabor. Por isso, não tenha medo de irradiar essa luz, não se esconda por medo de ser inadequado, inadequada. Fique aqui, porque nesse vídeo você vai encontrar a resposta que você estava procurando. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós nos encolhemos por medo de a gente aparecer demais, ou por medo de desagradar, por medo de sermos inadequados, ou por medo do julgamento de outras pessoas. Nada tem a ver com a gente ser egocêntrico, ser exibido, mas tem a ver com a gente mostrar o nosso valor, compartilhar aquilo que nós sabemos, para também ajudar o outro. Quando a nossa luz brilha, a gente também reflete esse brilho para outras pessoas. Desde que nós tenhamos conversado com Deus, pedir para que Ele nos oriente qual o caminho que a gente deve seguir. Se Ele nos aprova para aquilo que nós estamos fazendo, o que importa? A aprovação ou a opinião dos outros. Deus já nos aprova. Então o que importa? Por que a gente fica tão preocupado com o julgamento, com a crítica dos outros? Muitas vezes é o nosso próprio julgamento que nos impede de ser aquilo que a gente nascemos para ser. Muitas vezes a gente permite que os nossos pensamentos sejam contaminados por más influências que o inimigo tenta colocar na nossa mente, semeando medos para querer nos dominar, nos dizendo que a gente não é boa o suficiente, que a gente não faz direito, que as pessoas não vão gostar daquilo que a gente está fazendo. Isso são tentativas do inimigo para fazer a gente desistir do caminho que Deus colocou para nós. E a gente não pode ouvir nem ceder aos caprichos do inimigo. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus e calar essas vozes negativas que ficam o tempo todo tentando nos invalidar. O conhecimento da palavra de Deus nos liberta disso tudo. Em Mateus 5, nós encontramos Jesus dizendo: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, a não ser para ser jogado fora. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ele fala que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a gente deve colocar no local apropriado para que possa iluminar todos à nossa volta. Ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, a gente pode mostrar as nossas obras, aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, o nosso talento, mas tudo a gente deve glorificar a Deus. Por quê? Porque sem Deus a gente não teria nenhum dos dons e nenhum dos talentos que a gente tem. Em Lucas 8 a gente encontra também: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que todos possam entrar e ver a luz. Porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido para a luz. Ele diz ainda: portanto, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quando eu ouvia esta frase, aquele que mais tem vai receber mais e aquele que tem pouco vai ser tirado, eu ficava pensando: nossa, mas isso parece injusto. Mas a gente não sabia do que estava falando. Do que estava falando? O que é essa luz que tanto se fala?
é o conhecimento, é a sabedoria do alto. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai receber. E quanto menos conhecimento e sabedoria da palavra de Deus que a gente tiver, menos a gente vai ter. É aquilo que a gente aprendeu muitas vezes na infância e que não continuou estudando, não continuou aprendendo sobre a palavra de Deus e aplicando na nossa vida, a gente vai esquecer. Então, por isso que se fala nisso. Aquele que mais lhe será dado, aquele que tiver mais vai ganhar mais, aquele que tiver menos, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Se refere ao conhecimento que é essa luz que nos ilumina, e quando a gente compartilha esse conhecimento, ele vai irradiar em todas as outras pessoas. A palavra de Deus liberta. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente se autoconhece. E o autoconhecimento nos liberta. Tem um discurso de Nelson Mandela que ele fala sobre os nossos medos, que provavelmente foi inspirado nessa parábola de Jesus, onde ele fala: nosso medo mais profundo não é só de sermos inadequados, nosso medo mais profundo é de sermos poderosos, além da medida. É a nossa luz e não as nossas trevas que nos apavora. Você pode se perguntar: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho do universo, de Deus. Você se fazer pequeno não ajuda o outro. Não há nenhuma iluminação em nos encolhermos para que os outros se sintam inseguros quando estão perto de você. Nós nascemos para manifestar a glória do universo, de Deus que está dentro de nós. E conforme deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. No entanto, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nos discursos de empoderamento que a gente ouve dizer por aí, que a gente pode tudo, que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. E quando a gente se acha poderoso demais e autossuficiente e não leva em consideração que tudo que nós somos é porque Deus nos capacitou para isso, as coisas não funcionam bem. Na verdade, a gente só vai fazer aquilo que Deus nos permitir. E Deus nos deu capacidade e poder até para expulsar demônios. Mas Ele nos dá o ensinamento para que a gente seja humilde e use as nossas virtudes. Então, muito cuidado quando a gente ouvir por aí conselhos, incentivos para que a gente se empodere, para que a gente entre nessa questão de competição entre homens e mulheres para ver quem é o poderoso, porque só Deus é fonte de todo o poder e Ele nos dá o poder sim, porque Ele não quer que a gente esconda a nossa luz, Ele quer que a gente brilhe, porque quando a gente brilha, a gente ilumina todos à nossa volta. Se você se alimentou com essa pílula de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Quanto mais você se alimentar desta luz, deste conhecimento, dessa sabedoria de Deus, mais você vai poder irradiar essa luz para outras pessoas e também dar autorização para elas, que elas também brilhem. Fiquem com Deus e até amanhã.